Nós vamos apresentar nosso irmão Rafael ao Senhor. Deus eterno e poderoso, eis aqui a vida do teu filho, Senhor. Nosso irmão Rafael, vida que tu conhece no mais profundo. Senhor, que ele seja um instrumento usado por ti. Fala ao coração do teu filho. Alcança, Deus, a tua igreja por misericórdia. Receba, Senhor, toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Que o teu Espírito Santo continue a ter liberdade em nosso meio para ministrar sobre as nossas vidas. E que o teu filho seja usado por ti para trazer aquilo que está no teu coração para nossas vidas. Muito obrigado pela tua palavra, que é viva e eficaz. E desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém, meus irmãos? Quantos estão felizes com Jesus aí? Faz um sinal aí, dá um glória a Deus. A Ele toda a honra e toda a glória, né? Feliz por estarmos juntos aqui no nome do Senhor Jesus. Motivo de grande alegria de poder adorar o Senhor junto com meus irmãos. Por certo, Deus tem coisas boas para nós nessa noite. Espero que todos tenham tido um decorrer de semana abençoado. Tem ninguém passando por luta aí não, né? Quando tem luta, tenha certeza que também tem muita vitória. Então, se você está sendo apertado aí, está tendo uma semana de luta, tenha certeza que a sua vitória também será muito grande. Amém, irmãos? Então, vamos... os irmãos perceberam que eu estou mancando do pé. Esse aqui é o sinônimo do 40 mais. Né? Começou a aparecer problema, dorme bom e acorda mancando. Semana passada, manquei 3 dias com dor no peito do pé. Aí, o calcanhar ficou com inveja. Agora já estão uns 3 dias mancando por conta do calcanhar. Né? Mas vamos pesquisar aí para ver o que está acontecendo. Vou ao médico. Porque não é normal, né, aparecer uma dor dessa. Mas em tudo o Senhor tem dado graça. Irmãos, estou muito feliz. Confesso aos irmãos que para mim é sempre um privilégio de poder falar da palavra do Senhor. Isso muito alegra o meu coração e faz com que nós venhamos todo o tempo estar atento ao que Deus quer falar ao nosso coração. E a palavra que eu vou falar com os irmãos hoje é de propósito. Com Deus tudo é perfeito. Alguém tem dúvida disso, irmão? Alguém tem dúvida de que com Deus tudo é perfeito? Muitas das vezes, como Deus faz para chegar na perfeição é que balança com a gente, né? Então é sobre isso que nós vamos falar nessa noite, porque nós servimos um Deus perfeito. E com Ele tudo realmente é perfeito. E a palavra que Deus propôs ao meu coração está em Romanos 8, capítulo de número 28, que diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu. Então Deus tem um propósito para a sua vida, amém, irmãos? Esse versículo é um versículo tão rico, tão poderoso, que se nós ativéssemos a nossa atenção a ele devido, como deveríamos dar atenção a esse verso, resolveria 90% dos nossos questionamentos. 90% daquilo que muitas das vezes nós podemos achar que está fora daquilo que nós acreditamos ser o correto. Então esse verso é um verso riquíssimo. Se nós sabemos que todas as coisas cooperam para o nosso bem, por que muitas das vezes, por que estamos inquietos? Por que não conseguimos ir até o final sem buscar atalhos? Sem querer dar um passo além daquilo que Deus propôs para nós. Então é sobre isso que nós vamos falar. Com Deus tudo é perfeito. Você pode dizer isso nessa noite? Com Deus, de novo, com Deus, glória a Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus.
experiências trazem virtude. O que eu quero falar com isso nessa noite de hoje? E muitas das vezes vamos lembrar de alguns homens de Deus que iniciaram a sua caminhada e tiveram que passar um processo para alcançar o propósito. E muitos exemplos a Bíblia deixou para nós a esse respeito. Eu quero começar falando de José. Vou fazer uma mensagem expositiva trazendo menção e lembrança dos feitos que Deus fez na vida desses homens, que tiveram êxito naquilo que foi proposto ao seu coração, proposto por Deus para eles, a ponto deles não desistirem daquilo que Deus havia colocado em seu coração. Então, as experiências trazem virtude. Muitas das vezes nós queremos ser como José, mas não queremos passar o processo que José passou para alcançar a experiência. É uma história já muito conhecida na palavra de Deus, mas nós temos que lembrar dos feitos do Senhor na vida desses homens, na vida das mulheres de Deus. A palavra está aí para nós lembrarmos desse feito. E quando nós olhamos para a vida de José, homem que Deus deu sonhos a ele, e quando começa a sua caminhada, começa totalmente ao contrário do que nós mesmos podemos imaginar. Você olha para a vida dele, ele tem sonhos ali, revela aos seus irmãos, e cria uma inveja ao coração dos irmãos. O que os irmãos deles fazem com ele? Joga ele numa cova, num poço seco. E aí eu fico pensando, quantos anos mais ou menos se passaram para que esse homem saísse daquela situação até cumprir o propósito que Deus havia feito para a vida dele. E um propósito não pequeno, irmãos, era um propósito grandioso. Era um propósito grandioso que Deus teve que fazer ele passar por aquele processo sem revelar praticamente a ninguém. Eu fico pensando, muitas das vezes, sobre esse assunto. Estava ali o seu pai, um homem de Deus, mas se Deus fosse pedir permissão para o seu pai, o propósito de Deus seria impedido. Muitas das vezes nós queremos saber as coisas nos mínimos detalhes, somos detalhistas, queremos explicações para tudo. E muitas das vezes falta em nós a confiança de que Deus está no controle do processo. Que Deus está no controle do processo. Quantas das vezes não suportamos passar pelo processo? Às vezes a bênção está pertinho, quando está pertinho de alcançar, você sai daquilo que Deus havia proposto para poder você alcançar aquela bênção. E esse homem, desse acontecimento até o fato dele chegar a ser governador do Egito, passou-se aproximadamente 13 anos. Nós estamos vivendo hoje o tempo do imediatismo, isso não é novidade para ninguém. Nós falamos com Deus pela manhã, se você orar 7 horas da manhã, 8 horas da manhã, você já quer o resultado. Se você orar à noite, você já quer acordar pela manhã, e já que tudo esteja conforme você queria que tivesse. Mas o que eu quero dizer para nós nessa noite, vou dizer muitas coisas, é que precisamos confiar no processo. Nunca podemos perder a certeza de que Deus está no controle do processo. Às vezes não está como queremos. Quantas das vezes não está como nós queremos. Mas quando nós colocamos no nosso coração a decisão de crer que o dono do processo está no controle, é algo que não tem preço. É como nós podemos alegrar nossa vida de saber que você entra já numa luta ou num processo já sabendo que a vitória é certa. Você sabe que coisa maravilhosa é você servir um Deus que nunca perdeu batalha e que Ele garante que se você crer, se você ficar firme, se você ficar de pé, se você continuar com a sua vida no altar, se você continuar buscando ao Senhor, é certeza da vitória. Você quer algo mais maravilhoso do que isso?
Será que tem algo mais maravilhoso do que você estar diante de um Deus que está no controle, ainda que não esteja conforme a nossa vontade, mas está conforme a vontade de Deus? E se nós entendermos o processo, nós vamos alcançar experiências e virtudes em Deus, que vai fazer com que eu e você possamos lá na frente cantar o hino da vitória, assim como na vida de José. Você já parou para pensar que o processo na vida de José foi para que mantivesse a vida? Foi para que não morresse de fome todas as nações vizinhas? Você já parou para pensar? Se esse homem, no momento que estava na casa de Potifar, desse ênfase àquela mulher que estava tentando ele dentro de casa, isso que eu posso dizer para nós são as distrações. Ali foi uma mulher usada pelo diabo para tentar tirar aquele homem daquilo aonde Deus tinha colocado. Mas quantas coisas têm sido distrações para nós? Ali foi a mulher de Potifar. E a Bíblia diz que era uma mulher formosa, mas aquilo ali, para o homem que estava com seus olhos no projeto de Deus, confiando que Deus estava no controle do projeto, não valeu de nada. E quantos homens hoje, muitas das vezes, por tão pouco, abandonam o dono do projeto. Por tão pouco deixa de crer que esse Deus que está no controle de tudo, às vezes por uma distração mínima, deixa de estar no projeto de Deus, no processo. E às vezes, sabe o que vai acontecer, irmão? Vai voltar lá para trás. Volta lá para trás da fila. Isso é uma realidade, irmãos. Às vezes nós, queremos muitas das vezes passar um pano ou não falar o que realmente vai acontecer, mas a verdade é essa. Vamos imaginar que José tivesse deixado aquela distração tomar conta daquele momento que ele estava passando para chegar onde Deus queria. O que é que a gente estaria lendo hoje na Bíblia? Eu posso conjecturar. Vamos conjecturar, tá, irmãos? É uma conjectura. Caiu José lá com a mulher de Potifar. O processo, ao invés de ser 13, ia ser 26 anos. É só uma conjectura, irmãos. Talvez Deus ainda continuasse levando ele para o projeto final, que era estar ali à frente do povo com a sabedoria que Deus deu, mas ele ia perder mais 13 anos. Será que vale a pena, irmãos? É uma conjectura para nós trazer para o nosso dia de hoje, para nós olharmos, como eu quero dizer para os irmãos, como vale a pena você estar centrado naquilo que Deus tem chamado a sua vida para fazer. Ou você acha que o projeto na sua vida parou? Ou você acha que Deus que te chamou não vai cumprir o que um dia foi falado? Agora, você vai dizer o tempo e determinar o tempo. Se você ficar o tempo todo caindo em distrações, se você dá ênfase às distrações, quanto tempo vai levar para você chegar onde Deus quer? Quanto tempo vai levar para você cantar o hino da vitória? Quanto tempo vai levar para realizar aquele sonho que um dia Deus falou que ia cumprir na sua vida e até o dia de hoje você ainda não viu cumprir? A falha está em quem? Com Deus tudo é. Amém? Vocês ainda me amam? É, pastor? Mas é preciso trazer isso para nós, para que em algum momento você não esteja frustrado, colocando a culpa em Deus, como se Ele não tivesse capacidade de te abençoar. E quantas pessoas fazem isso, irmãos? Para mim tudo é difícil,
Eu oro e Deus não responde. Eu estou há tanto tempo na igreja, eu estou há tanto tempo fazendo isso, fazendo aquilo, mas você está de verdade? É de verdade, irmãos? Só responde para você. É você quem sabe. Você está de verdade? Porque o Deus que eu conheço e que a Bíblia apresenta vai dizer que você vai estar dentro do processo, mas por um propósito maior. Não é para passar a vida inteira dentro do processo, reclamando, murmurando, dizendo que Deus não está te vendo, que Deus não te ouve, que Deus é esse, irmão. Não, não, não. O que a Bíblia apresenta é um Deus que pode te colocar dentro do processo, sim, mas o propósito vai se cumprir se você se mantiver fiel. Pelo menos isso é o que estamos vendo aqui. 13 anos. Parece muito tempo, irmão, mas passa num piscar de olhos. Tá eu bancando aqui, reclamando que estou 40 a mais, já estou na metade, quase chegando nos 50. Mas ontem eu tinha 15 anos. Jesus amado, ontem eu mais minha esposa pegamos, conversando, e fomos conversando, quando percebemos era 1h da manhã. Porque estávamos lembrando das coisas dali. Sabe, dali, irmãos, dali de pertinho. Lembrando do fulano da igreja, da primeira igrejinha, lá dos vizinhos, e querendo curiosidade para saber como que eles estão. Será que o povo está bem? Será que está assim? Dali, irmãos, ali. O que eu quero dizer com isso, irmão? Fica firme. Fica firme no propósito de Deus, irmãos. Não deixe as distrações te pegar, porque ela vem para todos nós. As distrações estão aí. Na vida de José foi uma mulher. O que tem sido na nossa vida no dia de hoje? Tantas distrações. Não dá nem para enumerar. Porque se nós formos dar ênfase para essas coisas, como que a gente vai? Se a gente for dar ênfase para isso, para onde vamos? Precisamos estar firmes no propósito. Amém, irmãos? Foram aproximadamente aí 13 anos, da cova até o governo. Interessante, nós só falamos da casa de Potifar, mas esse homem estava preso. Foi esquecido na prisão. Por muito menos, irmãos, hoje, no dia de hoje, se alguém olhar feio para a cara do irmão, ele não volta no culto, irmão. Meu Jesus, aonde vamos parar? Aonde nós vamos parar? O sacrifício de Jesus na cruz do Calvário não tem nem como medir com essas coisas pequenas. Chegou o tempo de estarmos maduros em Cristo Jesus, amadurecidos, sim. Deixar as picuinhas para lá, irmão. Senão você, em vez de receber aquilo que Deus tem preparado para você, você fica preso nas distrações. As picuinhas, o falação, é isso, é aquilo outro. Enquanto Deus tem um propósito que você não tem ideia do tamanho que é. O que a Bíblia garante? Jeremias 33, 3. Coloca, por favor. Vamos ver o que a Bíblia garante. Vamos deixar de ficar preso com as coisas pequenas. Deixa as distrações para outras pessoas. Quer viver o extraordinário, irmãos? Deixa as distrações para outras pessoas. Amém? Os irmãos podem ler, por favor? Mais uma vez, por favor, irmãos. Vale um glória a Deus essa palavra, irmãos? Vale um glória a Deus aí por essa palavra? Que possamos estar atentos a essas coisas, irmãos. Que possamos estar com o nosso coração nisso aí, ó. Você quer prosperar?
Você quer estar recebendo o que Deus tem preparado para a sua vida? Esteja pronto para receber aquilo que está escrito na palavra. Não dá mais para ficar perdendo tempo com coisas pequenas, aonde nós estamos diante de um Deus tão grande, com coisas tão grandes, para revelar para nós ainda o que Ele quer fazer, irmãos. Talvez você entre aqui nessa noite de hoje reclamando que a luta está difícil, está ruim de dinheiro, está difícil de trabalhar, está difícil de tanta coisa, está difícil para todo mundo, irmãos. Agora, quando você não coloca os seus olhos nisso, o seu coração, e está olhando para um Deus que tem a solução, a coisa muda de figura. Quando nós colocamos nossos olhos naquele que realmente pode resolver a situação, a coisa muda de figura, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos falar de Moisés um pouquinho? Não repara não, irmão, não está em ordem cronológica, não. É só para nós trazer alguns exemplos, para que saiamos daqui hoje com a nossa mente, o nosso coração em coisas grandes, naquilo que Deus realmente está preocupado para nós, naquilo que Deus realmente quer entregar para cada um de nós. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A vida desse homem chamado Moisés é um milagre desde o nascimento. Desde o nascimento, como que foi para esse homem chegar? Olha só como que teve que Deus trabalhar para esse homem chegar lá dentro do palácio para aprender aquela cultura, para depois de 40 anos se levantar para salvar o povo de Israel. Quantos anos eu falei? 40, irmãos. Meu Deus, quando nós olhamos para o tempo, parece que é muito longe, é 10 anos, é 13 anos, é 7 anos, é 40 anos. O que entendemos com isso tudo, irmãos? Passe o tempo que passar, mas se você estiver aonde Deus quer, meu Deus. Amém, irmãos? Dá para dar um glória a Deus aí? Passe o tempo que passar, mas se estiver aonde Deus quer, é impossível Deus não fazer o milagre. É impossível Deus não cumprir com a sua palavra. Não tem como não cumprir, irmãos. Se você estiver aonde Deus quer que você esteja, meu Deus, o que esse Deus pode fazer é algo extraordinário. Aleluia! Não temos como medir. Meu Deus, se cremos de todo o nosso coração, irmãos, meu Deus. Jesus, é o que Deus pode fazer, irmãos. Agora, não fique dando ênfase às distrações. Elas vão vir. Vão continuar vindo. Vão tentar de novo. Porque nós temos um adversário que não fica feliz quando o nosso Deus está abençoando seus servos. Então, vai continuar vindo. Agora, esteja atento àquilo que Deus chamou você para fazer. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Na vida de José, era um propósito pequeno, era só para salvar a humanidade que estava ali, que poderia morrer de fome, olha só. Na vida de Moisés, era só para tirar o povo depois de 430 anos de escravidão. E na sua? Você tem sido o pastor da sua casa? Você tem sido a mulher sábia? Eu tenho sido o pastor da minha casa? A responsabilidade é nossa. Amém, irmãos? A responsabilidade é sua. A responsabilidade é minha. Não tem como eu pastorear a casa do pastor Delci. E não tem como ele pastorear a minha casa. Amém, irmãos? Seja o pastor da sua casa.
Seja a mulher sábia dentro da sua casa. Não dá mais para transferir responsabilidades, irmãos. Precisamos assumir essa responsabilidade, ela é nossa. Muitas das vezes queremos terceirizar. A culpa é de fulano, a culpa é de ciclano, a culpa é de beltrano, a culpa é de todo mundo, menos minha. Para ter experiências com Deus é preciso passar pelos processos. Isso não é novidade, mas é necessário trazer a memória. Muitas das vezes você pode pensar, o meu processo é pesado, irmão, eu não vou nem te falar. Eu não quero nem saber, irmãos. O que eu posso fazer por você é orar, clamar. Agora, quem pode resolver está aqui nessa noite. Amém, irmãos? Você crê que Ele está aqui? Você crê que Ele está no seu processo? Amém, irmãos? Aleluia! Ele está no meu processo. Ele está no seu processo. Isso vai fazer com que eu e você viva experiências que só eu e você podemos viver com Deus. A Bíblia diz que Ele não despreza um coração quebrantado e contrito. Meu Deus, o que pode fazer um coração quebrantado e contrito? Qual o preço de uma oração respondida, irmãos? Qual o preço de uma oração respondida? Fala para você mesmo. Meu Deus, que graça é essa? Porque nós não merecemos. Nós somos tão pequeninos diante de um Deus tão grandioso que parece que somos poeira. Quando nós entendemos isso, a poeira que nós somos diante da grandeza desse Deus, fica um pouquinho mais fácil. E o que tem de gente que se acha, meu Deus, tem misericórdia. Que tem de gente que se acha, só quero te dizer uma coisa, irmão, está caído. Quando alguém se acha algo além do que ele realmente é, está caído. Somos uma poeira diante dessa grandeza. E quando entendemos isso, como aconteceu na vida de José, olha que propósito maravilhoso. Ele passou por todos os processos e chegou aonde Deus queria. E que nós, nessa noite, possamos olhar para isso com bons olhos. Olhe para isso com bons olhos, porque isso declara o cuidado de Deus com a nossa vida. E Ele é cuidadoso, irmãos. Imagina, pode pensar nessa noite um tamanho de um Deus zeloso como esse? Que não olha para nossas limitações, porque se olhasse, seríamos fulminados. Tanta pequenez que há em nós. Não conseguimos controlar nem o que vem na nossa mente. Às vezes pensamos coisas que não queremos. Ou é só comigo? Às vezes passa coisa na minha cabeça que eu penso, meu Deus, da onde veio essa seta? Meu Jesus amado, eu tenho que repreender em voz alta, irmãos. Tem que repreender em voz alta. Tem hora que eu estou repreendendo em voz alta. Sai daí, Satanás, com esse pensamento maligno e sai andando e falando, irmãos. Então não conseguimos nem controlar isso, nós não conseguimos controlar o pensamento, mas conseguimos controlar se ele vai fazer ninho ou não, né? Não é isso? Aí é que está a diferença, não deixa fazer ninho. Veio o pensamento maligno, repreende em nome de Jesus, irmãos. No momento, Jesus estava andando com Pedro todo se achando, era o mais próximo, e daqui a pouco, Pedro, o que está falando na tua boca é Satanás. Eu falei, toma até um susto com as coisas dessas. Então, irmãos, nós somos muito pequeninos, a nossa fragilidade diante de Deus é exposta o tempo inteiro. E Ele sabe disso. E ainda assim decidiu nos amar. Agora, não podemos fazer disso uma muleta para viver uma vida de qualquer maneira na presença de Deus. Não é isso que Deus quer. Quando nós reconhecemos a nossa pequenez e olhamos para esse Deus que é tão grandioso, isso acha graça aos olhos do Senhor.
E aí nós temos que usar isso, né, para que possamos, em todo tempo, nos aproximar de Deus. Não permitir que as distrações levem você para longe do projeto que Deus tem preparado para a sua vida. Amém, irmãos? Você pode dizer para o seu irmão, Deus tem um projeto para a sua vida, meu irmão. Deus tem um projeto para a sua vida, e diz para ele, é grande, irmãos. É firme. E nós nem sabemos, é muito grande. Às vezes você pode pensar, meu Deus, e quando nós, muitas das vezes, chega até nós ficamos abismados diante desse Deus que é tão maravilhoso. Às vezes nós pedimos algo e Deus dá sempre mais. Alguém já recebeu isso aqui, irmão? Sempre mais do que pede? Meu Deus, esse é o Deus que nós servimos, irmãos. Amém, irmãos? Aleluia! É por isso que nós estamos aqui nessa noite, para dar honras e glórias ao nome dele, porque ele sempre dá mais do que nós pedimos e mais do que merecemos. Aleluia! Talvez você saiu da tua casa para vir aqui hoje, muitas das vezes bate um desânimo, bate um cansaço. Às vezes temos motivo para não vir, irmão, e é verdade. Trabalhamos o dia inteiro, passamos um dia estressado, um monte de problema. Eu vou ficar em casa hoje para descansar. E quando você vem aqui, há uma palavra de Deus empenhada para a sua vida de renovo, de força, de capacitação, aonde você vai receber, sim, o que Deus tem prometido para a sua vida. Aleluia! É para isso que você saiu da sua casa, para chegar até aqui e ser sabedor de que há um Deus zeloso, cuidadoso e cumpridor da sua palavra. Aleluia, que coisa maravilhosa de nós sabermos que ele é cumpridor da palavra. Isso dá para nós uma garantia tal, não depende só das minhas atitudes, mas ele sabe, ele vai cumprir com a sua palavra. As minhas atitudes vai fazer com que eu receba a tempo oportuno. Quando não olho para as distrações, isso faz com que eu chegue mais rápido aonde Deus tem determinado. Aleluia! Há uma palavra de Deus empenhada para nós. Ele é cumpridor dessa palavra, ele é zeloso, cuidadoso para cumprir com cada uma das suas promessas. Teve promessa que se cumpriu até depois do profeta morto. Porque Deus não tem como não cumprir a sua palavra. E eu e você, esperto que somos, não vamos ficar dando ênfase para as distrações. E isso que eu estou dizendo, irmão, não é só para novos convertidos, não. É para nós que estamos aí na caminhada há 20 anos, 15 anos, 30 anos, 5 anos, 2 anos. As distrações vêm em todo o tempo. Então, que possamos estar atentos a todas essas coisas. Eu pareço ser novinho, irmão. Mentira, né? Eu pareço ser novo. Perdão, não pode mentir, né, irmãos? Mas eu já tenho 27 anos caminhando no Evangelho com Jesus Cristo. Tem 27 anos que ele aceitou esse homem chamado Rafael. Cheio de falha, cheio de defeito. Meu Jesus, só ele para me amar dessa forma. E aí o que cabe a mim é só tentar ser melhor todos os dias. Tentar ser melhor todos os dias. Esse é o desafio. Ele entrega esse amor. E o que ele me pediu em troca, irmãos? Obediência. Não estar atento às distrações. Não adulterar. Não matar. Não roubar. Tudo isso é benefício para nós. Não ser maldizente. Tudo isso é benefício para nós mesmos. A Bíblia diz que quanto a essas coisas não há lei. Como que a lei vai me pegar fazendo o bem? Então, que possamos nessa noite, eu quero falar só mais um, acho que dá tempo ainda. Eu botei um monte aqui, tá, irmão? Mas Noé, nós temos Noé nessa história, né? Tantos outros homens, né? Se fosse listar aqui, poderíamos falar até o dia amanhecer, mas amanhã temos que trabalhar novamente, né, irmãos? Então, vamos ser breve. Glória a Deus. Amém, né?
120 anos construindo uma arca. Eu fico pensando quantas vezes esse homem foi chamado de louco. Quantas vezes Noé foi chamado de louco. E aqui, muitas das vezes, essa palavra sempre vem no meu coração quando se fala do Ministério de Família, eu sempre penso nessa palavra. Porque esse homem, dentro desse projeto, foi algo tão maravilhoso que ele conseguiu incluir a família dele nesse projeto. Então ele não foi chamado de louco sozinho. A família dele estava junto. A Bíblia diz que os seus filhos ajudavam ele nessa obra. Meus irmãos, nem chovia. Oh, Jesus amado. Dá para você ter um pouquinho de fé, irmãos? Nem chovia. Meu Deus, e muitas das vezes hoje está tudo nas nossas mãos com tanta facilidade que às vezes não damos ênfase, achamos que podemos fazer tudo o que a gente quer. E vai estar tudo diante de nós. Agora, 120 anos. Mexer com madeira, já nesse período eu fico pensando, com o maquinário que tem hoje, imagina aquele homem cortar aquela história de madeira, irmão. Furar aquilo tudo. Que trabalheira terrível, o povo chamando de doido. Olha o maluco ali, ó. Olha o louco ali, vai chover. Nem chover, não chove, meu Jesus amado. Se ele fosse olhar para as distrações, irmãos, aonde o povo tinha entrado, irmão, ao invés de 120, teria sido 240 anos construindo, né? Dá para nós entendermos nessa noite, irmão, Deus não quer que eu e você fiquem olhando para as distrações, porque o que Ele tem para nós é muito maior. O que Deus tem preparado para a minha vida e para a sua vida é muito maior. Hoje você pode não estar entendendo nada. Hoje você pode pensar, irmãos, tu não sabe como está a minha vida. Eu estou cabisbaixo, triste, está cheio de problema, endividado, mas eu quero dizer para você, fique na posição, porque Deus tem um projeto muito maior do que esse processo. Amém, irmãos? O projeto é muito maior do que o processo. Aleluia! Eu creio que quando José chegou lá e se tornou governador, olharam para ele e falaram, poxa, foi tão rápido. Ninguém viu os 13 anos, né? Ninguém viu os 13 anos. Irmãos contra, preso, depois escravo na casa do Potifar, ninguém viu. Mas quando ele chegou lá, nossa, rapaz, esse homem é tão sábio. Está até bonito, José está bonito, ó. E agora ele era governador. Eu tenho certeza absoluta na minha alma que os 13 anos de processo, quando ele chegou lá para ele, não foi nada. Que quando ele entendeu o que Deus queria fazer, aí sim o coração dele se encheu de alegria. E nessa noite não é diferente nem para mim nem para você, irmãos. Talvez o processo está apertado. É difícil até acreditar que tem alguém passando luta aqui dentro, irmãos. Sabia? O povo é tão bonito, tão abençoado. É difícil acreditar, mas às vezes não está do jeito que a gente quer, né? Às vezes não está do jeito que eu quero. Então eu quero profetizar nessa noite para você e para mim. Que o projeto vai ser muito maior do que o processo. Amém, irmãos? E você que está abençoado até o tutano, continue firme. Não olhe para as distrações, porque coisas maiores ainda Deus pode fazer, irmãos. Às vezes nós olhamos, poxa, eu já vivi o extraordinário, e você não sabe de nada. Não sabe de nada, irmãos. Você está achando que isso aí é grande, Deus tem coisa muito maior. Às vezes a gente pede uma porta e Deus dá uma porta muito maior. Pedimos algo e vem sempre muito mais do que pedimos. Que essa palavra se cumpra em nossas vidas. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. E com isso, irmãos, eu quero encerrar nessa noite. Com certeza que falei aquilo que Deus colocou no meu coração. E isso é algo que eu posso dizer para você com toda certeza. Tudo que eu falei aqui, tudo que eu pedi a Deus, eu sempre recebi mais. Certeza absoluta. Outra coisa, Deus nunca nos pede algo que Ele já não tenha nos dado. Então, fique com o coração em paz. Se Deus colocar algo dentro do teu coração, Ele vai te dar. Ele vai dar primeiro.
Tá bom, irmãos? Ele vai te dar para você poder dar. Então, ele sempre dá primeiro. E tudo isso aqui, por estar tanto tempo nessa caminhada com Jesus, eu já vivi muitas coisas, muitas experiências. E falo com toda certeza. Talvez que você que está meio duvidoso no seu coração, ou achando que a sua luta é maior do que a de todo mundo, irmãos. Não é não. Olhe para o alvo, olhe para Jesus. Fixa os seus olhos em Jesus e você vai ver o que Deus pode fazer pela sua vida. É o extraordinário. É tirar da prisão e levar para ser governador. É usar um projeto de uma vida inteira para te tornar o libertador. Na vida de Moisés, olha que coisa maravilhosa. Talvez o processo que você está passando todinho para você ser o libertador da sua casa. Coisa linda que Jesus tem preparado para nós. Nunca é em vão nada. Não, não. Nunca é em vão. Creia no projeto de Deus. Você é um projeto valioso. E o processo é só para nos aperfeiçoar. Amém, irmãos? Vamos nos colocar de pé? Deus é um Deus que faz obras completas. Não fica devendo nada, né? É um Deus de obras completas. Quando Ele inicia uma obra, um projeto, vai até o fim. Amém, irmãos? Você crê nessa palavra? Louvado seja Deus. Que essa palavra encontre morada no seu coração, meu irmão, minha irmã. E você saia daqui hoje mais confiante do que você entrou. Mais perseverante do que você já é. Com mais confiança em Deus que você já tem. Se a tua fé está menor do que um grão de mostarda, irmão, não se preocupe não. Deus usou o grão de mostarda como exemplo. Ele não precisa nem do tamanho do grão de mostarda. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu quero orar nessa noite, irmãos, por você. Se sentir de Deus aí de receber uma oração, vem aqui nessa noite. Eu vou colocar causas específicas. Você que está com um pedido ao Senhor específico, assim, algo que você tem falado com Deus e você tem pedido ao Senhor. Eu gostaria de orar com você nessa noite, se você sentir de vir orar. Você que talvez o processo tenha te pegado, talvez o processo tenha te pegado, meu Deus, talvez o processo tenha te pegado. E hoje foi necessário você vir aqui para saber que Ele é o dono do processo, oh, meu Deus. Meu Deus, meu Deus, Ele é o dono do processo, meu Deus. Meu Deus, não olha, Deus, para a nossa pequenez, porque somos tão frágeis, Senhor. Essa fragilidade, ela sai aos nossos poros de tão frágil que nós somos. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Tu és um Deus de obras completas, Senhor. Aleluia. Tenda suas mãos para cá, você que ficou aí. Vamos orar juntos aqui, irmãos, porque nós cremos num Deus de obras completas. Um Deus que te coloca dentro do processo, mas não sai do projeto dele. Você está dentro do projeto. Aleluia. Vamos orar ao Senhor nesta hora. Oh, meu Deus, é a tua palavra, Senhor. É a tua presença, Pai, que faz a diferença, Pai. Eis aí meus irmãos, ó Deus, que vem aqui nessa noite, Deus. Meu Deus, cada um com um pedido especial a Ti nessa noite. Alguns, ó Pai, estão representando a si mesmo e outro a outros, ó Pai. Mas nessa noite, Pai, nós temos tanta certeza da Tua presença neste lugar, Senhor, que enche o nosso coração de temor neste lugar, ó Pai. De sermos sabedores de que Tu és um Deus fiel, um Deus que está no controle de tudo, que ainda, Deus, que não entendamos muitas das vezes o que está acontecendo e o porquê está acontecendo, ó Deus, enche o nosso coração de confiança nessa
Pai. Enche, Deus, a nossa vida de maneira tal que não haja espaço para nenhuma distração, Senhor. Aleluia, santo, 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 santo. Tu és um Deus de obras completas, ó Pai. Eu quero profetizar nessa noite, ó Deus, esse processo não vai ser capaz de parar o teu projeto, Senhor. Esse processo não vai ser capaz de parar o seu projeto, Senhor. Aleluia! Santo Deus, toma a vida de cada um dos meus irmãos nessa noite, Pai, e faça cumprir, ó Deus, a tua vontade. E que nessa noite, Deus, possamos sair daqui melhor do que entramos, crendo mais, ó Pai, entregando mais, confiando mais, caminhando mais, fazendo o nosso melhor para o Senhor. Aleluia! E quando assim fazemos, ó Deus, é impossível o Senhor não cumprir com a tua palavra. É impossível o Senhor não abençoar. É impossível o Senhor não abrir a porta. É impossível o Senhor não curar. É impossível. Aleluias. Louvado e engrandecido é o teu nome, Senhor. Nós oramos com certeza da vitória, Pai, e declaramos, ó Deus, a Ti, Senhor, toda a honra, a Ti, Senhor, toda a glória, a Ti, Senhor, todo louvor, aleluias, 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 aleluia. Você pode adorar o Senhor nesta hora, nesses momentos. É para isso que nós viemos aqui. É para isso que nós saímos da nossa casa, simplesmente por esse momento, Pai. Só por esse momento, Senhor. Aleluia. Aleluia. Glórias ao teu nome, Jesus. Ao Senhor toda a honra. Ao Senhor toda a glória. Ao Senhor todo louvor. Você pode aplaudir ao Senhor nessa hora. Com tudo que você tem, com sua força, a honra pertence a Ele. Toda a glória pertence a Ele. Leve a sua vitória, irmão. Sai daqui com a sua vitória. Leve a sua vitória nessa noite, em nome de Jesus. Eu agradeço a minha oportunidade. Obrigado por podermos adorar o Senhor juntos. Aleluia. Você pode mais uma vez ainda aplaudir ao Senhor? Glórias a Deus.